Olá, esse é o Fala LBZ, o podcast da LBZ Advocacia, que agora, em novo formato, é videocast. Nós estamos aqui em estúdio, eu, Flávia Bortoluso, junto com o Gustavo Dalla Vale e o Daniel Bijos, nós sócios da LBZ Advocacia, para conversar sobre um tema super importante que a gente tem sido cada vez mais demandados, que é a questão dos infoprodutos. O infoproduto, toda a questão pertinente ao infoproduto, cada vez tem sido mais, nós temos sido mais consultados e a gente tem falado cada vez mais nisso. A gente tem dito que quem não comprou um infoproduto nos últimos 2 anos não viveu, né? Porque a gente viveu uma fase de mentorias, e-books, grupos, mentorias e tudo mais. Então, o objetivo de hoje é a gente falar dos pontos que a gente tem visto que são os mais polêmicos nesse bate-papo aqui nosso em estúdio, agora no nosso novo formato. Se você está assistindo no YouTube, já aproveita para se inscrever no nosso canal, que a gente tem sempre novidade. Vamos lá, para a gente começar já saindo, classificando, trazendo essa questão do infoproduto, né? A gente sabe que é aquilo que está numa plataforma digital, falando de maneira ampla. Info é aquilo que está no meio digital. Então, o que a gente tem de mais relevante para caracterizar essa questão do infoproduto? Acho que Daniel pode começar. Tá, vamos lá. Olá, Flávia. Obrigado pelo convite de estar aqui, bater o papo não só com vocês dois, mas com todo mundo que está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente também pelo podcast. Acho que é realmente um tema bem legal. O ponto que a gente tem do infoproduto é a definição de qual a classificação dele. Entenda-se que no direito, e ao dizer no direito, o fisco gosta de colocar as coisas em caixinhas. Então, que caixinha recebe o infoproduto? O infoproduto é um direito? Ele é um serviço? Ele é um produto, de fato? Ele é uma mercadoria? Essa definição é que a gente ainda não tem. Porque o que acontece é, o infoproduto ele é um modelo de negócio novo. Ao ser um modelo de negócio novo, o que a gente acaba tendo é que as autoridades não conseguem fazer essa classificação, não tinham um paradigma para classificar e determinar o que é o infoproduto, e isto impacta na tributação. Tá, quando você fala das autoridades terem ainda alguma dificuldade, e aí eu acho que essa experiência de conhecer de consultoria e também de entender um pouco de briga, de fato, de contencioso, nos traz uma certa experiência de que, no começo, em geral, quando vem alguma coisa nova, a gente não tem uma classificação para isso, a gente não tem um enquadramento, a gente não tem uma caixa em que a gente consegue colocar aquele produto novo, né? Mas é importante que a gente vá procurando referências dentro daquilo que já aconteceu no país ou mesmo em outros países, para que a gente consiga ir classificando, né? E eu acho que isso está acontecendo também com o infoproduto. Isso, eu acho que esse é o grande ponto. A gente tentar, na falta de uma classificação formal pelo fisco, a gente tentar trazer essa classificação a partir de outros países, a partir de exemplos, a partir mesmo da análise que a gente faça do produto. Então, esses são os pontos principais para que a gente consiga efetivamente classificar. E o ponto de classificar é isso. O infoprodutor ele não tem que classificar porque ele está com vontade de dizer eu tenho uma mercadoria, eu tenho um serviço. Ele sabe o negócio que ele tem. Quem tem essa vontade de classificar é o fisco. Então, o fisco tem essa, não é nem vontade, o fisco tem a necessidade de classificar. E aqui a gente pode até entrar num tema interessante, que é que tipo de tributo incide, e aí que tipo de tributo vai definir até quem recebe esse tributo. É a União, são os estados, são os municípios, então não é o infoprodutor que tem que se caracterizar como autoridade, é o fisco. O fisco precisa disso, e aí o fisco vai tentar, cada ente tributante, digamos assim, vai tentar caracterizar da forma que melhor lhe convém. E aí eu coloco no roteiro de autoridades também o que você mencionou, Flávia. A gente também considera a parte de contencioso, ou seja, eventualmente um juiz. Se eu quiser brigar com o tributo, uma tese tributária em cima disso, eu preciso ter base para isso. Eu tenho que olhar para os outros países, eu tenho que olhar para o histórico, eu tenho que olhar para o que está sendo
oferecido ao cliente do infoproduto, ao consumidor do infoproduto. A gente tem que imaginar que tudo mudou, né? A gente não, ainda mais nesse período não tão breve que nós passamos com pandemia, com estar em casa por maior tempo e a relação que nós desenvolvemos com a internet, a gente está falando de tributo aqui, é a pauta do dia, mas as outras relações mudaram bastante. A relação de trabalho, a relação nossa com as compras. Então, a ida ao shopping para comprar alguma coisa, ela mudou sensivelmente. E todas essas relações elas precisam se adaptar agora. E o direito não acompanha isso antecipadamente. Ele começa a enxergar essas mudanças agora e aí começa a se ajustar. Então, a gente vê muito infoprodutor desenvolvendo novas ferramentas para ensino, por exemplo. O ensino é uma das coisas que possivelmente mais cresceu nesse período. Não é mais aquele ensino tradicional em que eu me deslocava da minha casa e ia até a faculdade, até uma escola qualquer que seja, assistia uma aula com o professor, fazia uma lição de casa, entregava na próxima semana. O mais importante aí é que mudaram, na verdade, os players, né? Exato. Você tinha um aluguel de um espaço, tinha um professor, uma sala, uma forma de distribuir talvez um material impresso disso que estava sendo ensinado, e agora isso mudou muito, né? Quer dizer, o conteúdo é entregue da mesma maneira, mas os agentes que estão envolvidos mudaram todos. Então, o cara que era da gráfica que imprimia o conteúdo, ele não imprime mais. Agora ele faz ele talvez tenha revertido a operação dele para fazer um material mais intuitivo, que possa ter uns desenhos mais bonitos e mais organizados para melhorar o ensino, porque a experiência agora não é mais presencial, a experiência é virtual. E aí começa a surgir vários elementos de discussões, não só na questão do ensino, a gente está usando aqui como exemplo principal, mas será que continua sendo isso o ensino? Será que continua sendo isso uma prestação de serviço tradicional, que sempre foi buscada ali? Então, aluno-professor, aquela relação bem tradicional, ou será que a gente evoluiu e está num outro ambiente? Estamos falando, está na crista da onda agora, falar sobre o metaverso. Se eu entrar numa sala de aula, num ambiente virtual, totalmente virtualizado, na China, como eu vou tratar isso no futuro? Qual é o país que está me prestando? Quem está me prestando esse serviço? Está em que local? Quem vai ser tributado? Como vai funcionar? Então a gente ainda está no começo dos grandes desafios de entender como é que vai ser a mudança da relação do direito, da relação da legislação com essas realidades. E isso é muito interessante, porque várias oportunidades também de adequação e de economia estão sendo proporcionalizadas por isso, né? Então, ainda é um caminho que está começando a ser trilhado. Tem N exemplos dessa situação. sim, e de certa maneira também a gente vê um impacto para tudo, né? Essa nossa conversa aqui num videocast, a gente está distribuindo de alguma maneira um conteúdo que tem como foco os nossos clientes. Outras épocas nós precisaríamos ter reunido os nossos clientes no escritório para um bate-papo, feito um café da manhã, que era, né, até interessante, bacana, mas hoje a gente está aqui conseguindo alcançar um número maior de pessoas. A gente viu isso com o nosso canal no YouTube, com tudo que a gente tem entregue, até com a própria atuação do Daniel. Então, assim, é uma mudança, e a gente sente até nos nossos clientes, né, como você falou, a gente tem sido cada vez mais demandados. No fundo, aqueles pareceres também intermináveis de 300 páginas, que no fundo se calculava ali um pouco quanto ia ter que escrever para chegar numa posição. A gente hoje, assim, em geral, o que se espera é me dê um posicionamento e eu vou seguir a partir dele. E a gente tem trabalhado para uma economia muito diferente. Então, a gente tem saído daquele atendimento exclusivo de grandes indústrias, de grandes prestadores de serviço, né, das construtoras, e tem nascido, de fato, um novo mercado. Então, eu acho que esse bate-papo de hoje, assim, para a gente, é um despertar no sentido de temos, sim, uma revolução acontecendo em termos de entrega de conteúdo. É uma revolução. Quem já percebeu, de fato, mudou a atuação. Então, se eu, como nutricionista, conseguir atender 10 pacientes num dia, uma agenda lotada, e no final do dia, assim, super cansada de tudo aquilo que eu tinha feito, hoje eu posso produzir um curso e
começar a distribuir aquilo de maneira repetitiva, criar minha comunidade, ter ali meu grupo, eu consigo alcançar e beneficiar muito mais pessoas. Em constante evolução e ao vivo. Você tá vivendo e transmitindo para as pessoas o que você faz no seu dia a dia, proporcionando ao que é antigo paciente uma outra experiência. Isso não é mais exatamente uma relação paciente-médico, né? Isso evoluiu. Isso é uma relação de comunidade. É quase uma questão como o estágio. Essa questão de transmitir o que a gente está fazendo o tempo inteiro, permanentemente. Antigamente, quando eu estava na faculdade, se eu quisesse saber como advogar, eu tinha que fazer um estágio, acompanhar um advogado. Hoje eu posso ver grandes advogados no Instagram, acompanhar as pessoas e falar, então é assim que ele faz, é assim que ele se comporta numa reunião, é assim que ele se veste. Aliás, era pouco provável que você chegasse num grande escritório e alguém te contasse, deixa eu te falar como é minha rotina, deixa eu te contar como... Não, era escondido. Era escondido. Um grande sócio de um escritório não ia te falar logo para o estagiário que está chegando, e o que a gente tem hoje são pessoas muito experientes, distribuindo conteúdo e, de fato, é uma mudança grande. Mas, como nós já falamos, qual é o ponto do direito ou da legislação, ou mesmo a gente fala em fisco, e precisa ser citado aqui nessa mesa, é que para acompanhar essa evolução, a gente sempre, por histórico, a gente sabe que a gente vai ter alguns, não diria nem dificuldades ou nem tropeços, mas precisamos estar preparados de maneira robusta para defender um modelo pensado e estruturado de modo a possibilitar melhor entrega, e sim, precisa ser falado em economia, né? Em economia, de fato, para que isso seja um modelo que tenha uma entrega com resultado interessante. Estava até nesse contexto, a gente estava conversando com o Daniel outro dia, a gente estava numa reunião e tal, e surgiu o assunto da evolução do streaming e dos novos serviços de... Sim, é um paralelo legal, né? Porque eu ia justamente dar esse exemplo no fim das contas. A locadora era uma realidade, agora a gente tem um serviço na internet prestado por uma empresa que não está aqui no Brasil. E a gente consegue usar esse exemplo para definir a nossa dificuldade, ou pelo menos o trabalho que existe nessa definição, que é o que a gente mais está discutindo hoje. O Gustavo citou o metaverso, que é o que tem de mais moderno e a gente mal conhece para projetar. Hoje a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, que também não é algo projetado. Antes de falar do infoproduto, vamos no exemplo do streaming. Eu acho que ele é muito válido para isso, porque ele é antigo. Se a gente olhar o que aconteceu Daniel, no Brasil... caracteriza só um pouco, assim, porque eu acho que muitos sabem bem do que você está falando e outros, assim, vão ter um pouco de... Caracteriza um pouco e aí explica o que aconteceu. Como a gente não está numa grande emissora, a gente pode até falar os nomes, né? Porque você vê nas emissoras e fala, eu não posso falar o nome, né, daquela rede social. Netflix, né? Claro, Amazon Prime, é Paramount, mas é o serviço da Netflix. A Netflix veio para o Brasil em 2011. E aí, qual é a tributação que ela tem? A própria Netflix não sabia como ela ia ser tributada. Então, dependeu, de certo modo, dela, antes do fisco, definir como ela ofereceria o trabalho dela, o serviço dela, à tributação. E ela tinha que se autoclassificar. Qual foi a primeira ideia que todo mundo teve? Falou, olha, a Netflix não matou a Blockbuster, já que a gente vai falar de nome, vamos falar de dois, né? A Netflix matou a Blockbuster, então ela matou a locadora de fitas. O que era a locadora de fitas? Eu ia até um determinado lugar, eu olhava uma prateleira cheia de filmes, eu falava, eu gostei desse filme aqui. Eu pego aquele filme na prateleira, passo no caixa, levo para casa, assisto a hora que eu quiser, enquanto estiver comigo a locação, desligo, pauso, assisto de novo. Aquele período eu posso assistir ou me valer do serviço o tempo que eu quiser. Então, é isso que a Netflix faz. Não dava para saber no primeiro momento. O que aconteceu, então, a partir dali? O estado de São Paulo, a sede da Netflix, chegou e falou assim, olha, o que eu estou vendo que você está fazendo é uma cessão de software. E eu acho que você tem que tributar isso daqui como se fosse uma venda de mercadoria, e por isso você vai pagar ICMS. A gente hoje consegue ver bem e fala, não, eu não estou alugando software. É importante, né, que se diga só que ele não chega e faz isso em formato de consultoria. Não.
Né? É só importante que quando a gente diz assim, chega, e aí ele diz, eu acredito que isso... Não, ele não faz isso de maneira consultiva. Ele autua. Em geral, ele faz isso através de uma fiscalização isso, então. que vem com uma conta no final. Então, fica aí 5 anos me dizendo o que você acha que é, e no final desse período, né, chegando perto ao final desse período, eu vou te dizer como eu acredito que isso de fato se enquadra. E essa é a questão que traz que a gente precisa olhar isso de maneira preventiva. Exatamente, porque imagina que a Netflix tenha pago ISS, ou Imposto sobre os Serviços, durante 5 anos. Eu entendo que eu presto uns serviços, e aí tenha feito isso. E, de repente, nos 5 anos, o ICMS, a Fazenda do Estado de São Paulo, chega e fala, não, é o ICMS que eu quero cobrar. Não importa que você pagou ISS, vai lá discutir com a prefeitura. Você está me devendo 5 anos de imposto com multa, juros e todos os consectários legais. Então, toda aquela penalização. Esse é o ponto da definição de quem está trazendo a inovação conseguir avaliar. E, de novo, isso aconteceu em 2011. Ali a gente não teve período de 5 anos, né? De 2011 a Netflix veio. Em 2012, talvez o Estado de São Paulo, sabendo que não era muito bem produto, tentou colocar como produto. Houve uma discussão falando, olha, não é isso, eu não pago para ter o aplicativo. Eu posso ter o aplicativo, baixar ele de graça e não ter a conta. Eu estou pagando pelo filme e não pelo software. E aí caiu a questão do ICMS. Mas não estava na lista de serviços para que pudesse ser cobrado ISS também. Estava num limbo jurídico, o que era a Netflix. E estou usando o exemplo da Netflix porque a gente consegue fazer o paralelo com o infoproduto. Mas ele estava nesse certo limbo até 2016. Em 2016 entrou na lista de serviços do ISS, então hoje é ISS, o Imposto sobre Serviços, mas cidade de São Paulo, que é onde cobra Netflix, Amazon Prime, etc. Aqui em São Paulo, só em 2017 entrou a lei municipal, e só em 2018 passou a ser cobrado. Ou seja, a gente vê um nicho de trabalho, de autuação pequeno, entenda-se pequeno, com uma Netflix, uma Amazon Prime, uma HBO, uma Disney Plus. Você tem 4, 5 players que pagam este imposto. Então, com tão pouca gente para fiscalizar, levaram 7 anos no Brasil para ter a primeira tributação correta. Então, aí a gente sente o tempo. E em contrapartida, como você falou, vamos olhar para fora. A OCDE, desde 2000, ela já tinha diretrizes para como tributar o streaming. Então, se a gente olhar para fora, a gente teria como definir se é ISS, se não é ISS. É um processo longo para ser feito. E nesse caso, a gente tem a questão do ISS existir a tal lista de serviço. Mas no infoproduto, quantos players existem? Quantas pessoas estão produzindo hoje infoproduto? Ainda mais nos 2 últimos anos de pandemia, que não é que o infoproduto surgiu nesse período, mas a escala que ele teve nestes 2 anos foi muito grande. Será que cada infoprodutor consegue já definir e saber se ele está tributando corretamente ou não? Essa questão da escala, voltando só para o exemplo do streaming, eu acho que foi exatamente o crescimento em escala que levou até uma regulamentação efetiva aqui. Porque, vide o tempo que você falou, mas mais do que essa situação, se quisesse, por exemplo, o Netflix ou qualquer outro player desse mercado falar que ele não opera no Brasil e simplesmente não submeter a tributação, o que pediria ele de cobrar num cartão internacional, faturar isso de qualquer país do mundo, paraíso fiscal ou não, e falar, não, eu estou disponibilizando acesso num site hospedado fora do Brasil, com uma empresa não brasileira, e o brasileiro está acessando o conteúdo porque ele entrou no site e está acessando, ele baixou um aplicativo e está acessando. Então, a submissão a respeitar a legislação local, ela passa também por esse ganho de escala. É do interesse dessas companhias que ela pudesse faturar localmente, em reais, alcançar um público maior que não necessariamente tivesse um cartão internacional e essas coisas. E a gente, fazendo esse paralelo, então, os infoprodutos que começaram sendo aquelas coisas pequenas que você fazia algumas vendas, principalmente no comércio, que os infoprodutos nasceram muito mais dentro do ambiente do comércio eletrônico,
Aí os problemas logísticos aqui e acolá, as vendas feitas por alguns aplicativos, Elo7, Instagram, começaram a disponibilizar, mas não tinha uma estrutura. Atualmente, os volumes financeiros que são operacionalizados nisso e as grandes empresas, vide as grandes magazines que investiram fortemente nisso e cresceram muito nos últimos 2 anos em perspectiva de mercado e em market share, por conta da utilização disto, passa a ser muito relevante. Não dá para fazer de qualquer jeito, porque o fisco vai olhar para isso, porque é do interesse das empresas se manter regular e evitar um risco de daqui 5, 10 anos ter um problema retroativo que vai cobrá-los, e aí força com que agora a gente tenha que olhar para isso com cautela, prevendo o que vai acontecer. Eu acho que vem dessa mesma lógica, é ganho de escala. Existe uma mudança na realidade de como a gente convive com as coisas, as pessoas vão se adaptar e vão ver essa nova realidade, a legislação vai acompanhar aquilo quando ela ganhar algum corpo. Agora, isso ganhou corpo, então agora é a crista da onda da discussão, não tem como escapar. Não tem como escapar, mas também não dá para contar uma história que não é. Eu acho que isso que você falou agora, Gustavo, traz assim um alerta importante e também não é uma invenção. Sempre foi assim, só que agora a gente está falando assim para infoproduto. Não dá para você fazer o negócio se adequar a um formato só porque é melhor do ponto de vista tributário. Esse é um ponto importante. O negócio tem uma dinâmica para ter uma aderência, para ter mais penetração. Então, assim, não dá para a gente querer contar uma história só e criar toda uma história porque é melhor do ponto de vista tributário, porque o negócio não admite que a coisa seja imposta dessa maneira. Então, de novo, a gente vai falar de cautela em termos de observação do produto, de definição de como aquilo vai ser estruturado do ponto de vista, a gente está falando de questões contratuais, de questões societárias, de questões tributárias e vamos abrir para todas as outras, as trabalhistas e tudo mais. E a gente está falando de estruturar isso de forma que atenda quem de fato tem um negócio bom para vender e não o contrário, né? Não dá para a gente querer que uma estrutura operacional administrativa imponha como o negócio vai ser feito. Então, fazer isso de maneira a de fato permitir que aquele negócio, a gente fala tanto, né, em de fato aumentar, né, em ter de fato essa escala, né? E acho que essa é a ideia principal do infoproduto. Um ponto que eu acho bem interessante é o seguinte: no mercado digital é bem comum a gente olhar para algo e se inspirar. Então a gente se inspira no concorrente, se inspira no que os outros estão fazendo. Isso vale demais no mercado digital, não na parte tributária do mercado digital. A gente não pode ter um infoprodutor olhando para outro infoprodutor e falar, ele tributa dessa forma, é assim que eu vou tributar. Isso está errado, é isso que vai gerar o problema. E aqui a gente tem um detalhe até terminológico, porque em direito a gente gosta de classificar as coisas, digamos, em produto, serviço ou, de repente, aluguel, um direito, uma coisa mais assim. Ao dizer infoproduto, a gente já está pensando em produto. Então, se for um produto, eu estou sujeito, teoricamente, ao ICMS. Mas muitos dos infoprodutos são serviços. Se a gente pegar a própria mentoria, é um tipo de infoproduto comum às comunidades, em que as pessoas estão lá para discutir, apoiar e fazer. Também é um serviço. Então, eu estou sujeito a ISS. É o mesmo exemplo que a gente falou agora há pouco da Netflix, vale para o infoproduto. Mas não tenho como um infoprodutor olhar para o outro e falar assim, se ele está pagando ICMS, eu também pago ICMS. Se ele está pagando ISS, eu também pago ISS. E não é só assim, o meu contador vai resolver. Essa postura de o meu contador vai resolver pode trazer prejuízos terríveis. A gente não consegue nem mensurar o tamanho do prejuízo disso, pelo que você falou. É uma adequação global. Eu preciso, se eu vou sustentar que o meu infoproduto é de fato um produto, eu tenho que sustentar que este produto, ele está assim no meu objeto social, ele está assim no meu KNAI, ele está assim na nota fiscal que eu emito, ele está assim no contrato que eu faço com quem vai adquirir o meu infoproduto. Eu não posso simplesmente... E ele é assim na realidade. E o principal, ele é assim na realidade. Nas páginas de venda, em como eu tenho meu discurso de venda. Exatamente. Não dá para ser contraditório. Não dá para ser contraditório. Então tem que ser de verdade. E aí o infoprodutor ele tem que olhar para o negócio dele e falar o que eu estou fazendo.
Não porque isso faça diferença para ele, mas porque o fisco está olhando para ele e tem que reconhecer o que ele está dizendo. Então, essa percepção que muita gente não tem, e principalmente pela falta de contato, às vezes, com outros colegas ou com uma assessoria especializada. Isso me dá um gancho para contar um caso que eu acho muito ilustrativo, e a gente tem conversado bastante com os clientes que têm nos procurado com relação a por que eu devo tomar essas cautelas, por que eu devo me preparar, por que eu não posso copiar? Exatamente o gancho que você falou foi exatamente isso. Por que eu não faço se o cara do lado está fazendo? Virtualmente do lado, né? Já é diferente também. Mas vamos supor assim, para todo mundo poder entender o contexto que nós estávamos. Há uns 20 anos, mais ou menos, começou uma grande briga entre municípios para tentar capturar empresas interessadas em se estabelecer naqueles municípios, e o chamariz para que eles se estabelecessem naqueles municípios, basicamente as cidades menores ao redor das grandes capitais, começaram a estimular que as empresas migrassem seus estabelecimentos para esses outros municípios, reduzindo o valor do ISS a cobrar dessas empresas. Então, se, por exemplo, São Paulo cobrava de uma instituição de serviço qualquer, vamos supor, alguma empresa de engenharia, ela cobrava ali daquela empresa de engenharia 5% sobre o valor do faturamento a título de ISS. A cidade ao lado falava assim, olha, eu vou cobrar 2%, você vem para cá, se instala aqui e tudo que você faturar você paga 2%. Uma economia de 3%, dependendo do mercado isso é muito relevante. A fórmula estava dada. Existia um município querendo cobrar menos, existia um município que cobrava mais, que era mais atrativo pela circunstância econômica dele, mas o outro era mais atrativo do ponto de vista financeiro. Até aí estamos todos bem, né? Tem uma discussão grande sobre limites para isso, não é o caso que a gente está colocando aqui. O principal ponto foi, isto virou um planejamento de prateleira, ou seja, meu vizinho está fazendo, por que eu não faço igual? E aí acabou deturpando tanto o espírito dessa estruturação financeira tributária, que era para ser gerada uma economia, ou seja, eu estou hoje em São Paulo, pago 5%, recebi uma oportunidade em Santana do Parnaíba ou em qualquer outra cidade nas imediações, eu migro minha operação e passo a fazer tudo de lá, bonitinho, me instalo, faço um investimento ali. Funcionaria, era um planejamento tributário realista. Não, começou a se falar, não, vou criar um endereço virtual em Santana do Parnaíba, mas deixa todo mundo aqui. Meu contador falou que tem ali uma sala, ele tem só umas 350 empresas no mesmo quadrado. Parece fazer sentido. Tem uma autuação famosa que tinha 2.500 empresas num ambiente menor que essa sala que a gente está gravando hoje. 2.500 empresas instaladas, faturando centenas de milhões, num município ao redor de São Paulo. O que aconteceu na prática? São Paulo olhou para isso e falou assim, vocês estão de brincadeira, isto se assemelha a uma piada, é uma simulação. Mas, tecnicamente falando, isso é uma simulação. Eu finjo estar para me beneficiar de uma economia onde eu não estou. E ali dá uma lição muito forte para todo mundo, e é por isso que a gente reitera muitas vezes com os clientes de prever o que o fisco vai pensar. No papel, por que eu não posso estar lá? É lícito eu ter endereço virtual? Totalmente lícito. É lícito eu buscar uma economia fiscal? A princípio é lícito. Mas eu posso fazer isso forçando a barra, não sendo o que eu sou? E aí entra o comentário do Daniel, ou seja, você tá falando que está vendendo e falando que está fazendo de uma forma que não é a essência da estrutura. E o que tem muita gente fazendo, e a gente está nesse mercado já há um bom tempo, e dado o contato que nós temos tido com os infoprodutores, mas tem muita gente falando assim, não, tranquilo, X% serviço, X% produto, X% imune, X% não imune, e manipula aqui, manipula dali. Aí você vai ver, o contrato está diferente, a landing page da venda está diferente, a nota fiscal sai de outro jeito. Meus amigos, isto vai dar problema. Amanhã vai ter autuação para todo mundo. E o grande problema é que a gente tem duas pessoas diferentes querendo tributar. Então a gente vai ter o Estado querendo tributar produto e o município querendo tributar serviço. Eu posso pagar de 0 a 18, dependendo de como eu classifico a coisa. Então, não o imposto de renda, não o lucro, mas só nessa definição entre produto e serviço, acho que esse é o ponto central da discussão. Eu posso pagar de 0 a 18. Agora, de 0 a 18, o que define isso? Não é só o tributo e não é só uma composição de
tanto é produto, tanto é serviço. Eu tenho uma definição até mais burocrática e técnica. Quem trata isso como serviço e pode tratar isso, então, a 2 a 5%, que são as alíquotas de serviço. Primeiro ponto é para quem que eu pago, para qual município? Porque é do prestador de serviço, ou seja, é do infoprodutor, é aonde ele fez, ou é do tomador. Então, quem contrata o infoproduto, quem compra o infoproduto, eu tenho que ir lá e pagar ISS naquela cidade. E você tem essa própria questão da guerra fiscal. Então, de repente eu não vou produzir o meu infoproduto, não vou gravar em São Paulo, eu vou gravar ele em Barueri, porque lá é 2% e não aqui. Então eu montei o meu serviço e todas as minhas aulas são de Barueri, que é 2%, e não em São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas eu não tô aqui. Então são vários detalhes. Isso daqui para citar o principal, mas de novo, você imagina que deve ter infoprodutor pagando 18 e podia estar pagando 0. Isso é aí que a gente vê o ponto. E podia estar pagando porque é da essência do negócio. É do que realmente deve acontecer. É o produto do cara e ele não viu. Sim, eu vou colocar só um ponto em relação àquilo que vocês estão falando dessa questão, assim, principal, não adianta escrever no contrato que cachorro é cavalo, que cachorro não passa a ser cavalo. Então, assim, isso vale para qualquer questão que a gente tenha em direito. Não adianta mudar o nome, tem que, de fato, ter uma questão de essência e não só de forma. E eu acho que fica, assim, né, dessa conversa, daquilo que a gente está falando, a importância de... Eu tenho um talento, eu tenho ali uma aposta em relação a um produto, eu tenho um mercado me chamando, né? Um mercado grande me chamando, um mercado que só aumenta, o brasileiro gosta muito desse mercado digital. Então, o brasileiro gostando muito desse mercado digital, isso já aumentou, mas a tendência a gente não vê assim como uma limitação, pelo contrário. Então, já que eu vou começar a me jogar nessa atividade, olha o que é, e uma boa conversa em termos de planejamento, né? Uma boa conversa no sentido de, deixa eu entender o que é, quanto vai custar, e acho que a gente falou uma coisa aqui super interessante, assim, né? Porque o outro faz de uma maneira, né? Que aquilo vai se aplicar de fato ao meu negócio. Existe uma falsa percepção muito comum no mercado, porque os infoprodutores, aqueles que estão nos ouvindo, que de alguma forma já compraram algum curso, ou principalmente aqueles que produzem cursos ou que produzem conteúdo na internet e fazem essa venda, sabem bem dessa discussão. Existe uma grande discussão ali entre aquilo que pode ser vendido como desonerado, a história dos e-books, etc. Daqui a pouquinho eu quero até contar um histórico disso, mas existe uma percepção falsa de que, se eu submeter um pouco à tributação e um pouco não, eu diminuo o meu risco. Nessa lógica do que a gente está falando, que eu tenho que tributar o que é efetivamente. Então, existe uma máxima no subconsciente das pessoas que estão levando elas para o caminho errado, de que, se eu não tributar nada, é mais arriscado do que se eu tributar metade do que eu tenho faturado. Usando lá das nuances de quebrar o faturamento entre o que é imune e não imune, serviço e produto, etc., que são os detalhes desse tipo de produto. Mas isso é falso. Porque se eu não tenho justificativa para quebrar, eu coloco mais risco ainda. Porque se a minha falta de justificativa vai levar ao ponto de eu me contradizer depois e não conseguir justificar. É muito melhor eu assumir algo e bancar e não pagar nada, se for o caso, ou pagar muito menos, e 100% numa única linha de raciocínio, do que ainda, mas se eu pagar um pouquinho eu diminuo meu risco. Não, você não diminui, você intensificou num nível absurdo o seu risco. O olhar do fisco é como se fosse sonegação. É como se eu tivesse vendido 100 e falasse, só vou tributar 50. Eu vendi 100 aparelhos celulares, mas eu só vou tributar 50 aparelhos celulares. Realmente, você está emitindo o que antigamente o pessoal gostava de falar, da sonegação pura e simples, meia nota. É isso que você está fazendo. Então, é a sonegação mais brutal, quando o Gustavo falou, para mim lembrou na hora, assim, era, não zera o seu ICMS, recolhe alguma coisinha, né,
Mas você não consegue transportar esse conceito do recolhe alguma coisinha para... Não, finge que uma parte é e outra parte não é. Ou não é. Assuma. Se não é, arque com o custo disso. Se é, se organize para que você consiga defender que é. Adapte-se, né? Esse é o grande ponto. Então, se é, adapte-se para mostrar isso. Se não é, não só adapte-se, mas faça com que seja de repente. É possível, desmembre, adeque o seu produto. Então, pelo menos aí, você fica num meio a meio, num 70-30, qualquer coisa assim, mas com substância, né? Com essência, com algo que vai realmente mostrar para o físico. Daniel, eu queria te colocar você que é do nosso digital, né? Eu queria te colocar uma pergunta e eu queria que você passasse por ela assim rapidamente. No fundo, se hoje então eu vou programar um produto, se eu estou começando a ficar um pouquinho maior, assim, quais são os pontos que vale a pena olhar? A gente está falando muito de tributação porque a gente gosta muito do tributário. Não, porque de fato a tributação é o que a gente acaba sendo muito consultado. Mas não é só isso, né? A gente não tem só o tópico tributação que deve ser visto. O que mais valeria a pena, então, passar um olhar sobre um lançamento, por exemplo? Vou ter um lançamento e eu quero começar a ficar grande. O que vale a pena olhar? No lançamento especificamente, você pode ter uma série de questões de propriedade intelectual, ou seja, de quem é, principalmente quando você começa a terceirizar. Então, eu terceirizei o lançamento. Será que aquela pessoa é um coprodutor? Será que ele tem direito sobre o material que eu estou vendendo? Então, a gente tem questão de direito autoral em cima disso. A gente pode ter questão puramente contratual. Ainda que exista uma colaboração, às vezes entre 2, 3 infoprodutores, ou o infoprodutor e o co-criador que vai fazer o lançamento, como é que isso está documentado contratualmente, societariamente? Será que uma dessas pessoas envolvidas, então de repente eu contratei um social media para ajudar a alavancar a minha página, minhas vendas ou qualquer coisa do tipo, ou contratei um gestor de tráfego, ele é meu empregado? Ainda que ele emita nota para mim, se ele vier e falar, eu trabalhava tanto tempo, eu só trabalhava para ele, eu falo, peraí, você só trabalhava para mim porque você não tinha outro cliente, eu abri as portas, falei, não, só trabalhava para você porque você me pediu exclusividade, eu quero todas as verbas trabalhistas, eu quero todos os encargos em cima disso. Então, a gente acha que o digital é informal pela natureza dele. E é verdade. Agora, o fisco acha a mesma coisa? O juiz trabalhista acha a mesma coisa? Será que um juiz civil do direito do consumidor vai falar, olha, você também é corresponsável? Então, imagina o que pode acontecer se algum consumidor quiser processar um infoprodutor e pegar a cadeia inteira. Falar assim, olha, eu não comprei só pelo infoprodutor, comprei pela publicidade, então eu quero o gestor de tráfego junto. Eu quero colocar também aqui, porque o consumidor ele coloca a cadeia inteira, isso é o que diz o código. Ele pode falar, olha, eu quero a pessoa que fez o lançamento, eu quero quem desenvolveu a landing page, porque foi essa oferta enganosa. O autor do copywriting fez uma proposta enganosa para mim como consumidor, tem um capítulo inteiro sobre propaganda enganosa. É interessante ver isso, porque faz parte do mercado digital a gente criar a tal promessa irresistível. Só que algumas promessas são exageradas. Qual a diferença entre uma promessa irresistível e uma propaganda enganosa? Se eu chegar e falar assim, olha, eu vou te ensinar a ganhar de um cliente R$100 mil por um trabalho que você vai fazer em um mês. E eu ensino a pessoa a fazer planejamento. É verdade? É verdade. Dá para ganhar R$100 mil com um planejamento que você faz em um mês. Agora, é todo planejamento que custa R$100 mil? É todo planejamento que dura um mês? É toda pessoa que consegue fazer isso? Não. Então, esse é um ponto de direito de consumidor, por exemplo, que é delicado. Faz parte do mercado você fazer uma proposta irresistível, que pode ser verdadeira para um e pode ser falsa para o outro. E aí você está colocando um ponto interessante, que é de olhar de fato todos os players que vão estar ali na sua cadeia. Então, exatamente. Para a estruturação, vou só repassar um pouco para a gente ter isso bem claro. Questão de propriedade intelectual, contratual, societário, essa questão de consumidor e um cuidado na formação da sua cadeia de fornecedores, de prestadores, porque
de fato, essa questão da responsabilidade, de novo, emprestando de outras questões que a gente já tem bem consolidadas em termos de país, a gente sabe que a responsabilidade ela não é apenas daquele que está ali à frente do produto, né? E sim de todo mundo que ali participou. Então, é importante um cuidado nesse ponto. E aí, olha que coisa, né? Se olhar para o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, tem um parágrafo que diz que todo tipo de estruturação que impedir o consumidor de receber o valor que ele venha a ter direito deve ser desconsiderada. Em outras palavras, o que é isso? Não adianta você falar isso daqui era responsabilidade da empresa. É sempre possível para o consumidor ir atrás do patrimônio pessoal de qualquer uma dessas pessoas que estejam envolvidas com o infoproduto. Então você vê que é algo delicado a estruturação da proposta, a definição. O que a gente falou agora há pouco, até da inspiração. Se eu me inspirar em alguém, será que essa pessoa vai falar que eu estou copiando e não inspirando? Você fez uma coisa que eu já fiz, fui eu que criei. Você está violando a minha propriedade intelectual. Então, como lidar com plágio nesse ambiente? É muita coisa. Tributação, de fato, tributação tem chamado a nossa atenção, porque eu fico imaginando assim, é comum no mercado digital falar assim, 6 em 7, 7 em 6, porque não? A gente já teve alguns infoprodutores brasileiros fazendo 8 em 1, né? Então, é um mercado muito grande. Imagina alguém que fature 1 milhão e pague 18% de ICMS. Então, ele vai pegar daquele 1 milhão do lançamento dele e pagar 180 mil. E ele podia pagar 0. É muita diferença. Você tem 1/5. Olha o trabalho que dá para fazer isso. Então, por isso chama muita atenção pra gente. Mas uma briga de quem é o autor, uma briga de plágio, uma briga de registro, uma briga com o consumidor, de a proposta foi enganosa. E aí não é um consumidor. Não é devolver o dinheiro para aquele cara. É o PROCON ir para cima de você. É o Ministério Público ir para cima de você. E é uma exposição que tem um preço muito alto, né? Eu até, assim, acho que por isso que eu vejo mesmo os prazos para devolução desse produto são tão importantes, porque isso é uma certa tranquilidade de quem comprou em relação... Eu acho até que é uma das coisas que alavanca o produto, né? A gente sabe que é uma das coisas que alavanca, que é o seu direito de poder desistir daquela... garantia, né? Exatamente, desistir daquela compra. Agora, uma exposição... A gente está falando o tempo todo de mídia, a gente está falando o tempo todo de se beneficiar da possibilidade que isso tem de ser alavancado, né, de chegar a muitas pessoas, mas também uma repercussão negativa tem o mesmo impacto. A gente teve 2 casos recentes no Brasil disso, e dessa vez eu não vou citar o nome. Não dá para citar o nome, vamos ver. Mas talvez as pessoas saibam, né? Mas a gente tinha... um infoprodutor, uma empresa que vende também infoprodutos, que apareceu uma pessoa no YouTube de repente dizendo, olha, eu não tinha nada e eu ganhei R$1 milhão em menos de um mês. O Ministério Público foi atrás daquilo. Aquilo pode manchar o nome da empresa de forma grave. Há pouco tempo, acho que foi agora, esse ano mesmo, a gente teve o robô da NASA. Então, esse episódio sim ficou bem conhecido também, era uma promessa de garantir retorno de 300% no mês se você usasse um determinado item de inteligência artificial, que no fim das contas também é um tipo de infoproduto, porque ele é comprado pelo meio digital, entregue pelo meio digital. E aí, mesma coisa. Tiraram a propaganda do ar em pouquíssimo tempo. Ela ficou 2, 3 dias no ar a propaganda e foi o Ministério Público para cima da pessoa. Imagina para um infoprodutor que vive da reputação, não só da qualidade daquilo que ele entrega, mas das pessoas olharem para essa pessoa com admiração. Por isso que a gente até fala de influenciador, não só infoprodutor. Os influenciadores tendem a ser grandes infoprodutores também. O quanto esse tipo de conduta mancha a reputação. E mancha mais do que falar, não, tudo bem, eu devolvo o seu dinheiro, você tem a garantia de 7 dias, tá aqui, você pagou tanto no produto, o seu dinheiro tá de volta em dobro. Não é problema fazer isso. Aliás, boa parte dos infoprodutos, as pessoas até garantem alguma coisa. Sim, se você não gostar, você devolve. Se você não atingir o resultado, você devolve. Não é com o consumidor o problema. É com o PROCON, é com o Ministério Público, é essa natureza. E o quanto as pessoas que
foram bem sucedidas e que inclusive ensinam a fazer, a performar dentro do marketing digital, falam da construção da autoridade, né? Então, se você se contradizer, se você não conseguir entregar aquilo que você ofereceu, você não tem a segunda venda. Você não se perpetua no mercado, né? Então, isso é crucial nesse contexto. Sim, e a gente está falando o tempo todo de poder fazer uma vez e passar a fazer isso muitas vezes, né? Exato. Então, a gente está falando de reputação o tempo todo. Mas, no fim das contas, é isso. É uma análise, sim, tributária, porque está mexendo direto no bolso do infoprodutor. Mas é legal olhar sobre a ótica do direito do consumidor. É legal olhar os contratos dos seus parceiros, como é que eles foram celebrados. Será que eles estão na informalidade e serão, assim, reconhecidos se houver uma má-fé por parte de alguém? Tem muito mais coisas. Tem contrato, tem societário, tem trabalhista, tem consumidor, tem muito mais área para trabalhar do tributário. E isso para cada um desses players que a gente falou, então. Sim, acho que o recado que fica aí, de fato, da experiência, assim, o advogado em geral ele entra para falar o que ninguém tem muita vontade de ouvir, né? E a gente já tem um histórico nesse sentido e faz parte porque, de fato, é prevenção de risco para aumentar resultado. Então, vale a pena, se eu estou estruturando um novo negócio, se eu estou crescendo, se eu pretendo atuar em alguma dessas frentes que a gente falou, de gestor de tráfego, de quem vai me ajudar na venda, vale a pena então fazer um planejamento para que de fato exista segurança e aquilo que a gente vê como resultado seja de fato um resultado e não e fazendo ali uma contingência para o futuro. Fuja do ganho fácil, né? Sim. Minha avó já dizia que cautela de caldo de galinha não fazem mal para ninguém, né? O médico prefere o prevenir é melhor do que remediar. No fim das contas, todo advogado fala isso e ninguém leva tão a sério. Além de trabalhar com negócios digitais, então essa nova economia, e aí a nova economia em blockchain, internet das coisas, criptomoedas, o meu foco principal de trabalho é planejamento. Ou seja, eu sei bem o que é a gente estar num país que as pessoas não estão acostumadas a prevenir, a planejar e a idealizar para não ter problema. É muito até da tradição do jeitinho brasileiro falar assim, se tiver um problema eu resolvo. Só que é tão mais caro, é tão antiprodutivo. E hoje quando a gente fala não só do caro do tributo, tomar uma multa indevida, mas o caro da reputação nesse mercado não tem por que não ter um mínimo de cautela. O prevenir é melhor que remediar, tá fundamental. E mais do que nunca, eu assim acredito muito que hoje, né, advogados, assim como nós, eu vou colocar a gente nesse ponto, até porque é um segmento que a gente já atua, que a gente trabalha. No fundo, o advogado não é mais o cara que só te fala não faça. Não é. Esquece. A gente não tem esse perfil e a gente sabe que ninguém quer ouvir só o não dá, não faça. No fundo, é sentar, conversar e encontrar a melhor forma de fazer as coisas de maneira planejada. O advogado moderno não é o cara que fala não faça como era o antigo. Ele é o que fala faça desse jeito. Faça desse jeito, quer dizer que te ajuda a viabilizar o negócio. É o que encontra consistência no que você está fazendo, né? Deixa eu voltar um passo aqui naquela conversa que a gente estava tendo sobre os novos produtos, os produtos que mais difundiram dentro do mercado digital nos últimos 2 anos, principalmente, né? Tem, assim, o teu comentário inicial, quem não comprou alguma coisa na internet ou não fez um curso, né? Acho que democratizou efetivamente, isso é fantástico se a gente for pensar em termos de economia, em termos de sociedade, a evolução que tivemos com relação o acesso que você pode ter hoje a qualquer curso de qualquer assunto em 5 minutos com a distância de um clique. Tamanha foi a força disso e tamanha foi a força da parte financeira, do que você levantou de dinheiro com essas vendas, que o apetite excessivo, o não olhar para a substância, não entender o que você está vendendo, não tentar olhar para o teu consumidor e saber o que ele está comprando, esse talvez aqui é o grande segredo. Não é o que você vende, é o que estão comprando.
Porque a essência do produto é aquilo que a pessoa está disposta a pagar por aquilo, que enxergou valor. Ela enxergou valor em algo. Não necessariamente o que você falou que vendeu. É muito mais efetivamente o que de fato o teu consumidor topou pagar por aquilo, certo? E aí eu vou contar uma história aqui que entra bem próximo do que a gente mais discute nos últimos meses, que diz respeito à possibilidade de economia fiscal com produtos ligados a ensino, tá? O tradicional, e eu vou puxar um gancho aqui um pouquinho mais longo, mais antigo, das escolas de inglês. As escolas de inglês tradicionais, há muitos anos, identificaram uma oportunidade fiscal, um planejamento, em que eles poderiam afirmar, de alguma forma, que além do ensino, além de eu contratar uma aula, eu estava também comprando material didático. O raciocínio era claro e interessante. Eu vou à escola de inglês, contrato um professor para me ensinar o inglês. Mas a escola também pede, compra esses livros aqui para você poder acompanhar as aulas e estudar em casa. Mas, por coincidência, eu vou te vender o livro também. Então, você vai me fazer duas compras. Você vai comprar a aula e você vai comprar o material didático. Por coincidência, o material didático, dado que a nossa legislação ela busca incentivar a difusão da cultura, do ensino, e ela, para que faça isso, ela reduz a carga tributária dos livros, por coincidência, aquilo que você vai me pagar a título de obra, de material didático, não vai ter tributação, vai ter uma tributação muito menor. Então, se o curso originalmente custaria R$1.000, aí ele pode custar 700 e R$300 pode ser material. No final das contas, eu vou economizar bastante dinheiro. Até essa página estava tudo indo muito bem, até a ponto de muitas escolas começarem a falar, não, 90% aqui é material didático, 10% é o livro. Sim. Mas bastava ir perguntar para o consumidor. O que você está comprando? Você foi para lá para aprender inglês ou para comprar um livro? Você entrou numa livraria ou você entrou numa sala de aula? Estamos num outro momento. Agora é um pouco diferente. A gente não está indo mais para a sala de aula. A gente está muito mais perto de comprar conteúdo. E isso tem aberto os olhos de muita gente para uma grande oportunidade de voltar para aquele raciocínio e começar a vender muito mais conteúdo do que ensino, que tem também uma economia fiscal. E aí entra aquela coisa, o que você efetivamente está vendendo? Calma lá. A atratividade da economia fiscal é grande, mas não se lambuza. Entenda o que você faz. Compreenda a evolução tecnológica, compreenda o que estão comprando. E aí você vai conseguir chegar a uma conclusão. Basta ver na história da evolução do famoso livro. O livro ele era, há alguns anos, algo efetivamente físico, né, e eu podia ter qualquer conteúdo dele. Passou a ter uma versão ainda incipiente, há 20 e poucos anos, uma versão digital bem precária. Passou a ser um livro agora interativo, digital, super bonito. Passei a ter um mini computador que pode servir como suporte para o livro, então tem o Kindle e os concorrentes dele, etc. Os tablets que também podem ser utilizados. Passei a ter um audiolivro, que é basicamente o livro que eu posso escutar, então eu tenho o podcast, mas eu tenho também um audiolivro. Agora eu tenho um vídeo, agora eu tenho conteúdo lá completo, com começo, meio e fim, com ensino. Em que fase da evolução que nós estamos? Só que isso que eu contei agora rapidamente levou quase 40 anos para se consolidar. O pessoal não pode achar que em 5 minutos, esse novo passo que a gente está dando e a gente está participando dessa nova evolução, ela vai ser bem reconhecida de imediato. Então, tenha consciência do que efetivamente você oferece, do que estão comprando e adeque em cima disto. Então, eu fiz esse caminho porque é exatamente o ponto que a maioria dos infoprodutores tem errado hoje em dia. A gente recebe muita consulta a respeito de entender, não, espera aí, então eu tenho um livro aqui, então eu posso cobrar pelo livro. Lembra da história da escola de inglês. Você pode cobrar pelo livro? É isso que você está vendendo efetivamente? Muitos infoprodutores, sim, estão vendendo livros, podem ter desoneração, mas outros tantos não. Se você não conseguir se encaixar na sua caixinha, você vai cometer um erro e a conta vai chegar. Sim.
De certa maneira, né, Gustavo, assim, importante o ponto que você coloca, porque tem todo um paralelo histórico, e é isso que a gente usa no Brasil quando a gente vai analisar uma situação nova, né? A gente tem legislação, é óbvio, mas a gente vai buscar alguma referência existente, mas é um alerta tanto para quem está nesse mercado, mas eu diria também que a gente, nós somos os formadores da jurisprudência, como eu acredito. Sim. A gente vai formar doutrina, a gente vai formar jurisprudência. Então, a gente também precisa sinalizar da maneira adequada para os fiscos. E quando a gente planeja bem, a gente estrutura bem o negócio e tem uma base sólida, nós estamos fazendo esse papel. Não de fazer o planejamento lá do escritorinho em Barueri com 2.500 empresas, mas sim de trazer um paralelo consistente do que está sendo entregue. E o que está sendo entregue com a tributação devida. Não se trata apenas do fisco olhar e ficar buscando qual é a conta que mais beneficia. E aí a função nossa, aí sim, a gente entra no papel do advogado, ainda bota o terno e a gravata e a gente vai lá defender o que de fato é o adequado em termos de tributação. Então, não é aceitar qualquer coisa que venha em termos de cobrança, mas sim estruturar para que isso seja exigido da maneira que de fato é adequada em relação àquilo que está sendo entregue. A linha é tênue até, se a gente for pensar. Eu venho estudando, acho que já comentei com vocês há algum tempo, blockchain e criptomoedas. Eu comprei um livro, então eu fui aprender com um livro de papel. Tenho Kindle, você não só comentou, como você treinou todo o nosso escritório. Ninguém vai poder reclamar que não ganhou dinheiro nesse mercado porque não teve treinamento. Nós somos um escritório Exatamente. Que treinou seu time, sua equipe para poder ganhar ou não dinheiro Sim. nesse mercado. Ali foi curioso porque o Bitcoin na época estava $20 mil quando a gente deu o curso. Eu falei, olha, modelos matemáticos estão projetando até $100 mil de valor nesse ciclo, né? Então, teve gente que falou, bom, vou arriscar. Tava ótimo. Mas o ponto é, eu comprei um livro, eu tenho Kindle, mas ali foi um livro de papel. Aprendi blockchain com um livro de papel. Quis estudar mais, fiz um curso presencial. Então, ali é curso. Eu aprendi a mesma coisa de duas formas diferentes. Com essa democratização do ensino que o infoproduto faz, eu acabei fazendo também um curso em Stanford, nos Estados Unidos, Vale do Silício. Eu falei, é onde está a base de tudo. É uma boa faculdade de Direito, é uma boa faculdade de Tecnologia, vai ser um lugar legal para aprender. Se fosse presencial, eu teria ido. Eu teria assistido às aulas, voltado para cá e ponto final. Se tivesse um livro daquilo, também teria comprado. O que eu fiz quando eu fiz esse curso, que foi virtual, que foi um infoproduto? Eu paguei por um curso, você já assistiu, morreu o assunto, ou ele está ali para mim com material que eu pude baixar, com aulas que eu posso assistir a hora que eu quiser. E tem tanto detalhe, porque tem certificado que é tradicional de curso, mas tem caso que não tem. Tem detalhes a serem analisados que são muito sutis e é por isso que eu disse, a linha é tênue. Quando a gente discutiu isso, eu fiquei pensando justamente do curso de Stanford, eu falei, mas aqui eu fiz provas, né? Eu falei, mas qual que é a diferença de eu fazer prova por um livro de inglês? Que você termina o capítulo e fala assim, agora faço o exercício, lá no final do livro está a resposta. É a mesma coisa, só que online você faz o exercício e aparece a resposta correta depois. É difícil você definir. Então, a postura do infoprodutor, sabendo o que ele quer e tratando aquilo daquela maneira, dá um suporte muito bom. Acho que essa... E dentro da lógica do que você comentou, Flávia, de que as pessoas têm que entender que a gente também constrói o entendimento, né? Acho que a gente está exatamente nessa fase de que não existe uma posição definitiva, não existe uma clareza, principalmente na questão fiscal, mas em todos os aspectos legais. E agora é a hora da gente assumir uma posição. E não é assumir a posição do mais econômico, é assumir a posição do consistente. A gente tem defendido isso e muitos infoprodutores de grande expressão no mercado entenderam isto, têm nos apoiado nesse sentido, de que não existe, nesse aspecto pelo menos, não é uma concorrência entre eles.
é muito mais um compartilhamento. É muito melhor todo mundo entrar no mesmo barco e navegar na mesma direção do que cada um sentar no seu barquinho e querer passar na frente do outro e cada um tomar uma direção diferente. Porque que vai acontecer? Vai chegar o caso ruim para ser analisado, sem menor consistência, e vão tirar as premissas todas dali, vai ficar aquela pecha negativa e a gente nunca mais corrige. Isso a gente sabe por experiência, né? Em geral, quem chega primeiro, muitas vezes, não é o caso melhor instruído, e ele acaba fazendo entendimento para todos os outros. Então, uma baita cautela em relação a isso. Não à toa que, nos últimos anos, esses julgamentos consolidados de STF, STJ em matérias diversas, a comunidade de advogados começou a se unir para reunir processos, de unir casos, para não ser mais uma concorrência, mas para ser uma comunidade ali. Falar assim, a gente tem que selecionar aquele caso que passou na frente dos demais e dar força para ele, porque vai ser um julgamento único. E vai ser determinante para todos os demais. Então agora, dentro do ambiente dos infoprodutos, é a mesma coisa. Vamos nos unir para ter uma linha consistente. Ela não precisa ser a mais econômica e ponto. Ela tem que ser a mais consistente, a que vai lá na frente sustentar aquilo que a gente está bancando. Posso fugir do tema um pouquinho? Porque o que eu ia falar dessa questão de compartilhamento e não concorrente, quando eu mudei o meu Instagram e coloquei conteúdo à disposição, a ideia de levar conteúdo adiante, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: mas você vai ensinar tudo que você sabe de planejamento? Você não tem medo da concorrência? Eu falei, gente, tem que ensinar, assim, dá para ensinar, não é questão de concorrência. Tem mercado para todo mundo. Eu não vou, de repente, no interior de um outro estado, que não seja aqui São Paulo, onde eu moro, fazer planejamento para alguém. E tem alguém ali precisando, porque planejamento é bom para todo mundo. Você ter como passar conhecimento para alguém que você não teria como atender, não tem como, assim, dar errado. Não tem por que não fazer. Aqui, de certa forma, é o que a gente está fazendo nesse mesmo contexto. A gente está dizendo até para os infoprodutores que não são nossos clientes, ou para quem advoga no digital, falar, olha, mesmo que você seja meu concorrente, você está advogando para outro infoprodutor, olha para esses detalhes que a gente tem. A gente está entregando o mesmo conteúdo que eu entrego falando de planejamento, a gente está falando para infoprodutor. Teses que a gente levou um bom tempo para construir, validar, homologar e colocar para outros players. Todos vão ganhar juntos, né? É isso mesmo. Bom, algum outro ponto? Não, acho que pro propósito do papo, a gente evoluiu mais até do que a gente tinha combinado. Sobrevivemos ao estúdio. Sim. Pois é, a gente esperava fazer em até 1 hora, nem vi quanto deu, mas deve ter sido um pouquinho Sobrevivemos ao estúdio, então vamos fechar o nosso primeiro videocast. Então, a LBZ agora tem esse formato, o próximo vai ser ao vivo, então, se você tem vontade de ver que a gente fale de um tema, alguma questão específica, escreve ali no nosso canal no YouTube, que a gente vai sempre gerar novos conteúdos, como nós estamos gerando já há alguns anos. Então, esse é o videocast agora da LBZ. Agradeço, então, a Gustavo, Daniel, eu, Flávia. Só lembrar, acho que para quem está ouvindo como podcast, pode também entrar em contato com a gente em qualquer rede social. Nosso Instagram é LBZ Advocacia. A gente, além do canal do YouTube, tem o LinkedIn. Então, quem quiser sugerir tema e não está vendo o videocast pelo YouTube, pode falar com a gente nas outras redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, no nosso Instagram, tudo é LBZ Advocacia. E nós temos o Daniel Bijos, que é o nosso cara no Instagram. Isso aí. Então, Daniel, deixa seu Instagram. Se você quer entender muito, em primeiro lugar, se você quer ver um cara se lançando, é o Daniel no seu Instagram. E é um cara que fala de planejamento, que é uma matéria que o Daniel, desde sempre, ama. Coloca seu Instagram. Tá. Quem quiser seguir é @dani.bijos, né? Porque eu assumi o Dani de uma vez, todo mundo me chama de Dani. Que é como a gente te chama. Os clientes me chamam de Dani. Eu falei, vou assumir de uma vez que é Dani, ponto final, sem a seriedade toda do Daniel. Nem eu me chamo de Não te chamam Daniel. De Dr. Daniel? Puxa, que coisa, né? Olha que estranho. Ainda mais com planejamento, né? Porque você acaba virando confidente do seu cliente. Ele abre para você a vida inteira dele. Ele fala coisas que ele não fala pro filho, pra esposa. É extremamente comum isso. Então, o Daniel,
O doutor Daniel, principalmente, morreu faz tempo. Então, lá é @dani.bijos. Eu tenho falado praticamente só de planejamento, apesar de trabalhar com planejamento e essa nova economia, negócios digitais, eu tento focar mais o conteúdo em planejamento, porque eu acho que é uma área que traz muita satisfação pessoal para quem trabalha com ela. Você não se sente uma engrenagem do sistema, por exemplo, como é com tributário não, como é com contencioso, de repente, que às vezes você está fazendo um processo ali que é rotina, acaba ficando maçante, você vê o resultado daquilo que você está fazendo. Então, escolhi até falar desse tema, porque eu gosto, porque eu trabalho com ele faz tempo, mas é porque eu acho que a gente consegue, fazendo planejamento, mudar a vida de muita gente. Eu acho que a gente tem condições de ser útil, botar o nosso conhecimento à prática, e todo mundo precisa. Esse é um ponto que eu falei, adianta a gente ficar aqui falando de mercado de capitais, falar de IPO, aonde, claro que adianta, é uma matéria que existe, mas quem está escutando a gente, vendo a gente fora das principais regiões do Brasil centrais que podem trabalhar com alguma empresa desse tipo, não interessa onde a pessoa esteja. Planejamento, ele sempre vai bater papo com alguém e vai ver que encaixa, assim, que é fundamental. As pessoas estão preocupadas, ainda que a gente não tenha essa mentalidade no Brasil de estar nos planejando o futuro, planejando em alguns casos a nossa sucessão, né? O que acontece se eu morrer ou quando eu não quiser mais trabalhar aonde eu trabalho. Todo mundo precisa disso. Você sempre vai conversar com o cliente e vai te relatar um problema, falar assim, eu tenho um problema com meu filho, eu não sei como é que vai ficar a minha empresa. Sempre dá para fazer alguma coisa. E mesmo a parte de planejamento tributário, de certo modo, que a gente discutiu aqui hoje, eu não gostaria de tratar como um planejamento tributário, porque eu não acho que seja, mas tem pessoas que tratariam isso como um planejamento tributário. É mais uma gestão. Então é o infoprodutor falando, deixa eu avaliar o que eu tenho e gerir, mas de certo modo é planejamento. Planejamento para mim tá em tudo. De certo modo é uma inteligência, quer dizer, já que eu estou aqui, eu vou fazer isso da melhor maneira. Então tudo é planejamento, por isso que eu peguei esse tema para falar. Quem quiser, eu estou tentando fazer um conteúdo muito Você está muito fazendo bom. Um conteúdo, a gente acompanha você, acompanhamos o dia a dia do Miguel, a gente está sempre lá, a gente está sempre... Tietes de carteirinha. Estamos já ali conectados. Bom, então é isso. Deixem temas para nós, então, no nosso YouTube, que a gente vai fazer questão de entregar em outro momento. E obrigada, então, a quem esteve aqui e a quem assistiu. Valeu!